pode transformar. Felicidade e saúde é só acreditar. Conheça o trabalho, vem se cuidar. O corpo e a mente em perfeita harmonia. Roseli te guia, cheia de alegria. Olá, meus queridos! Estou aqui para aquela live especial que eu prometi para vocês. Então, como é que vocês estão? Tudo bem? TikTok, Instagram, meus admiradores, meus seguidores, como é que vocês estão? Vocês já ouviram falar dessa técnica que nós vamos falar hoje? Terapia sistêmica. Eu vou dizer para você que é uma coisa muito legal. O Sintalpar, ele representa os terapeutas integrativos do estado do Paraná. E o CONATES, que é o Conselho Nacional de Terapias Integrativas, ele representa os terapeutas de todo o Brasil. Nós temos 29 práticas incluídas dentro do SUS, pela portaria 702. E temos mais algumas práticas que acabam vindo já de conhecimento empírico e que todos podem fazer. Mas o que você precisa saber é que nós temos um doutorado por notório saber, que é um doutorado que não é feito por uma universidade. Você não vai fazer uma faculdade, uma universidade para ser doutor. Você vai comprovar o teu conhecimento, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele já fez, e aí você vai poder, com certeza, se intitular doutor. Então você vai poder colocar no seu cartão, nas suas redes sociais, doutor HC, e aí você vai poder utilizar esse título. E sem problema nenhum, porque ninguém pode tirar esse direito que você tem. Então, pessoal, preste atenção. Inscreva-se para o Doutor Honoris Causa, que vai acontecer dia 23 em São Paulo. Dia 23 vai ser em São Paulo. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Dia 29 de novembro vai ser aqui em Curitiba. E dia 23 vai ser em São Paulo. Então você que já atua na área das terapias, na área da estética, que já tem resultados comprovados, você pode participar e olha, vou ter um presente. Você que está vendo a minha live hoje e que se inscrever para participar do próximo Honoris Causa, seja em Curitiba ou São Paulo, vai ter um belo de um presente, vai ter um bônus, tá? Que você vai poder utilizar para poder fazer o teu doutorado em notório saber, conhecimento. Você não precisou estudar, você aprendeu com a vida, aprendeu no mundo e hoje você tem resultados para apresentar. Então, não se esqueça. Nós também temos um curso que vai acontecer aqui em Curitiba, no dia 9 de novembro. É um curso de desenvolvimento humano, tá? Que você vai poder fazer. E olha, desse curso vai sair um projeto, porque esse curso está vindo dos Estados Unidos para você aqui. E você vai receber, junto com toda a certificação, um projeto para você apresentar no seu município, na sua prefeitura, para você poder atuar com essa prática. O que é desenvolvimento humano? Tudo aquilo que você já faz em um só trabalho, para que você possa atuar, para que você possa desenvolver, para que você possa fazer parcerias. Então você vai fazer o curso de desenvolvimento humano e vai sair daqui com o projeto, porque o Dr. Tino Laurent, da Universidade
dos Estados Unidos vai trazer para você, tá? Então não perca. Hoje a doutora Rosselli vai fazer a live comigo. E essa live vai falar de novo, tá? A gente vai falar para você do que ela vai apresentar, que é a terapia sistêmica. Então, pessoal, não perca, você não pode perder. No final eu vou falar mais algumas coisas boas para você, tá? Natasha, a doutora já está no ar? Pessoal, vamos falar da nossa próxima live? A nossa próxima live vai ser com a doutora Poliane Cardoso, a top das galáxias, a embaixadora do ozônio na estética. E ela vai vir falar para você da terapia ozônio na estética e nas doenças autoimunes. Por quê? Porque ela pode falar disso com leveza, porque ela foi curada, foi tratada com ozônio, tá? No vitiligo. Então, a gente vai falar de ozônio, tá? Na próxima live, de ozônio nas doenças autoimunes. Ela já está? Vamos lá. Doutora Rosselli, onde a senhora está? Estou lhe aguardando. O pessoal está ansioso para lhe conhecer. E eu também. Porque, olha, o sindicato e o Conatese, eles cresceram, evoluíram tanto, que hoje eu não conheço nem um décimo dos terapeutas que já... Boa noite, doutora. Como é que a senhora está? Ah, melhor agora, com a senhora aqui para vir nos falar da terapia sistêmica, né? Vir falar os resultados, para que ela serve, mas primeiro eu quero que a senhora se apresente. Pede para ela falar um pouquinho mais alto. E fala um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, falando sobre a terapia de análise sistêmica. Eu sou Rosselli Schaeffer, moro e é outro trabalho da ajuda em análise sistêmica. Trabalho com a constelação familiar também, dirijo um trabalho muito bonito com mulheres, trabalhar o feminino, resgate, a conexão com o feminino, além, claro, da terapia de análise sistêmica, que é o nosso carro-chefe. O Instituto Avena fica aqui para atendimentos presenciais, atendimentos online, atendimentos individuais, atendimentos em grupo, conforme a demanda, a gente está aí dentro da área da ajuda. E é um prazer, Roseli, estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre a terapia de análise sistêmica, que tem ajudado muitas pessoas, inclusive, dentro do nosso trabalho. Vai ser muito bom falar com você sobre isso hoje. Doutora, me fale um pouquinho dessa terapia. A terapia de análise sistêmica, ela tem como embasamento a psicanálise e a constelação familiar. Então, dentro dos conceitos da psicanálise de Jung, de Freud e todas essas questões do inconsciente, dos arquétipos, das sombras, do ego, toda essa demanda da psicanálise e mais conceitos sistêmicos dentro da constelação familiar, eu andei desenvolvendo essa terapia de análise sistêmica. Eu digo que é uma porque com meu esposo, então nós dois fazemos esse mesmo a psicanálise, a relação familiar e mais os conhecimentos que nós temos, a gente sai em busca de entender juntamente qual é a verdade, o que é que está por trás das suas da dificuldade que ele traz para a sessão terapêutica. E aí, através da
análise da constelação familiar, da análise sistêmica, a gente vai mapeando quais foram as experiências que ele teve no decorrer da vida, que estão por trás dessas que acabaram fazendo com que ele desenvolvesse crenças limitantes, perspectivas negativas sobre a vida, e acabam aí, né, proporcionando. Então, a terapia de análise sistêmica, ela é como uma bússola, vamos dizer assim, uma ferramenta que faz Interessante, muito legal. Doutora, aproveita. Atenção. Doutora, o que é a constelação familiar? Para que ela serve? A constelação familiar é uma abordagem riquíssima, né, Roseli, que ajuda a trazer para a consciência a raiz do nosso problema, a raiz da dificuldade. Muitas pessoas passam a vida buscando entender, né, o que está por trás da sua dificuldade financeira, da sua dificuldade de relacionamento. Muitas pessoas percebem que há um padrão de fracasso na vida, né? Sempre acontece isso na minha vida. Na minha família, todas as pessoas vivem determinada situação. Então, através da constelação, a gente consegue trazer para a consciência a raiz do problema. Se é uma questão de família, né, da ancestralidade, se é algo que aconteceu na minha família e que é passado de geração para geração, se é uma dificuldade em relação ao pai, à mãe, aos traumas, às minhas experiências, e ela traz essa imagem para a consciência, e a partir do momento em que eu consigo entender que a minha dificuldade existe por conta dessa raiz, eu consigo fazer movimentos de soltura, eu consigo mudar um padrão de comportamento, eu consigo tomar decisões, eu consigo viver de uma maneira mais leve, porque eu consegui entender o que é que está por trás dessa dificuldade. E a constelação familiar é uma abordagem que hoje em dia está muito bem conhecida, né? E tem sido ferramenta de cura, de possibilidade de cura e autoconhecimento para muitas pessoas. Ela está sendo bastante usada também no judiciário, né? Eu vi, inclusive, uma audiência em que o juiz tinha uma consteladora lá, nessa audiência, até para interpretar isso, correto? Existe a constelação no judiciário, ela foi desenvolvida inclusive por um juiz, o grande Dr. Sam Storm, e ele conseguiu trazer para o judiciário os conceitos familiares para fazer com que a família, principalmente as pessoas que estão por trás do processo familiar, por exemplo, entendam o que está causando o conflito. Muitas vezes é uma dificuldade do pai e a mãe se olharem, é uma dificuldade de comunicação. Às vezes a criança está sentindo a necessidade ou a falta de um genitor, está chamando a atenção de alguma maneira, o quanto é importante esse olhar para a família, ao invés da briga, da disputa, né? Então, a constelação no judiciário, ele tem trazido um olhar para a família, e nós temos muitos resultados. Eu não trabalho com constelação no judiciário, né? Mas o pessoal que trabalha com constelação no judiciário, dentro do universo da constelação familiar, nós percebemos que temos muitos resultados positivos em benefício das famílias, né? Que é a grande célula madre da sociedade. Então, a constelação, ela acaba sendo vivenciada em todas as áreas da vida, na família, na saúde, na profissão, nas finanças, nos negócios, nas tomadas de decisões, nos relacionamentos, em tudo. Então, ela é uma ferramenta muito rica e, quando usada com muita seriedade, ela consegue trazer exatamente aquilo que a gente busca.
Eu tive uma experiência com a constelação familiar há uns 4 anos, 5 anos atrás, quando eu fui fazer um congresso. E nesse congresso tinha uma consteladora e alguém da minha família estava lá e essa pessoa ela tinha um problema com o pai. E o pai já é falecido. Então, hoje, ele tinha muita carência do pai. E ele jogava toda a culpa, um monte de coisa em cima da mãe. Então, ele não tinha um relacionamento bom com a mãe. E lá na constelação, apareceu que esse problema da mãe tinha a ver com o pai dele. Eu achei bem interessante. Bem interessante mesmo. Que resolveu o problema, aquela mágoa, aquela coisa toda que ele tinha da mãe. Ele acabou, sabe, dissipando. Por quê? Porque ele descobriu que, na verdade, o problema não era com a mãe, era com o pai que já tinha falecido. Então, eu achei muito interessante. Doutora, o que a terapia sistêmica é? Como ela se diferencia das outras abordagens terapêuticas? Como eu te falei, ela tem como embasamento a psicanálise a relação familiar. E o diferencial dela está nessa capacidade que a gente tem de percorrer todas as áreas da vida da pessoa, mapeando, fazendo um mapeamento do teu histórico, do contexto de vida e como isso impacta na maneira como a pessoa vive hoje, seja nos seus relacionamentos, nas tomadas de decisões, nos bloqueios que a pessoa vive. Então, através dessa análise, poder fazer um mapeamento e entender, por exemplo, Roseli, que uma experiência de abandono que uma pessoa teve quando ela tinha seus 3 anos de idade, faz com que ela hoje, aos seus 30 anos de idade, esteja enfrentando dificuldades de relacionamento, vivendo relacionamentos em que ou ela é abandonada ou ela é rejeitada, sempre nesse padrão. Compreender que ela vive essa dificuldade de relacionamentos por conta da dor de abandono e rejeição que ela sofreu lá na infância, por conta de tudo que ela acabou desenvolvendo, das crenças que ela acabou desenvolvendo a partir dessa dor, é o que a terapia de análise sistêmica proporciona, entende? Esse autoconhecimento, você conseguir entender que o que você está vivendo hoje acaba sendo consequência das suas experiências na gestação, na primeira infância, na adolescência, como isso se interliga, inclusive, com padrões familiares, porque a gente percebe que existe, né? Muitas vezes a mulher vem para a terapia e ela relata que ela tem por exemplo, estava citando, uma dor de rejeição muito grande, e ela só consegue viver relacionamentos em que ela é traída ou abandonada. E aí a gente percebe que além dela ter vivido uma dor de abandono na infância, o pai traía a mãe foi embora, família totalmente distorcida, família totalmente disruptiva, e ela acaba vivendo esse padrão. Então, ela conseguir entender que a dificuldade que ela enfrenta hoje vem de um padrão da família, mais os traumas que ela viveu na infância, acaba sendo libertador. Então, esse que é o diferencial da terapia de análise sistêmica, a capacidade que ela proporciona para o terapeuta de conduzir o cliente ao mapeamento da sua vida, para que ele possa, a cada sessão, dar um pedacinho do quebra-cabeça e ir montando a sua história e compreendendo o quanto que as suas dificuldades hoje acabam sendo reflexo das experiências que ele teve no decorrer da vida. E não só as experiências pessoais, como as experiências da própria família, né? Por isso que a gente usa muito os conceitos sistêmicos da constelação familiar, porque aí entram os conhecimentos de hierarquia, de pertencimento, de lealdade sistêmica, de emaranhamentos. Então a pessoa consegue perceber o quanto que a dor que ela vive acaba sendo uma lealdade a um pai, a uma avó, o quanto a quebra financeira que ela vive acaba sendo reflexo do amor que ela tem por alguém da família, e aí a dificuldade que ela tem de encontrar um sucesso. Então esse que é o diferencial da terapia de análise sistêmica, essa possibilidade de mapear a sua vida e trazer luz para essas dificuldades. Nossa, legal. E quais são os principais conceitos que fundamentam a terapia sistêmica? Ela já tem estudo científico, alguma coisa nesse sentido? Hoje em dia a terapia sistêmica está muito divulgada, né? Porque
todos os profissionais que acabam entrando em contato com a relação familiar e aprendendo os conceitos sistêmicos, acabam de um jeito ou de outro trazendo os conceitos sistêmicos para a sua prática. Então isso é muito comum. Tu integra. Então, integra, né? É o que todo profissional faz. Tudo que a gente aprende, a gente traz para o consultório e aí isso acaba sendo diferencial de cada profissional. A capacidade de sair da caixinha do seu curso, da sua prática e expandir os conhecimentos que ele adquire na sua jornada acadêmica, né? Então, a terapia de análise sistêmica, que é como nós nomeamos essa abordagem que a gente trabalha, ela com certeza tem trazido, ajudado muitas pessoas, tem proporcionado uma jornada de autoconhecimento para muitas pessoas, mas ela é uma terapia integrativa, como sei lá, como a Theta Healing, como o Body Talk, como outras tantas abordagens que nós temos, né? O diferencial dela, como eu falei, é essa capacidade de unir esses conceitos das canais da constelação familiar que permite um mergulho mais profundo na psique, sabe? Doutora, a terapia sistêmica é indicada apenas para a família ou pode ser útil para indivíduo, casais ou para empresa, para trabalho? Para todas as áreas, Rodrigo, a gente atende todo tipo de demanda em consultório. Tem pessoas que vêm para terapia, buscar terapia de análise sistêmica, porque ela tem, por exemplo, um caso que eu atendi hoje, uma dificuldade de fazer a empresa dela deslanchar. Ela já tem alguns anos de empresa, ela não consegue trazer prosperidade para essa empresa, para que a empresa ande com as próprias pernas. Isso é uma demanda que a cliente trouxe da empresa dela. E através da sessão pode ser analisado que a dificuldade que ela tem de fazer com que a empresa prospere está relacionada com uma lealdade que ela tem ao pai, uma falta de bênção que ela sente que ela não recebeu do pai, uma mágoa que ela tem de ter frustrado o pai por fazer escolhas diferentes do que o pai queria que ela fizesse. Então ela trouxe uma demanda que era da empresa, mas a vida da empresa estava nela mesma, como proprietária da empresa, segurando a prosperidade dessa empresa. Então a gente tem demandas em consultório de adolescentes que vêm para a terapia reclamando que estão tendo crise de ansiedade ou dificuldades de concentração numa prova, e aí através da a gente consegue entender o que está tirando o foco, o que está fazendo com que esse adolescente não consiga se concentrar para estudar, ou o que está fazendo que esse adolescente tenha essa crise de ansiedade, a necessidade de fugir, de lutar, de desaparecer, né? A gente tem casais que vêm para a terapia em busca de solução para o relacionamento e a gente consegue conduzir esse casal para que cada um deles olhe para a sua dificuldade, né? O marido olha para a dificuldade dele, a esposa olha para a dificuldade dela e como essas dificuldades acabam impactando o relacionamento em si. Então é uma abordagem que permite um olhar para todas as áreas da vida, todas elas, justamente por ela fazer uma união das canais da constelação. Bastante interessante, gostei. E a terapia sistêmica, ela lida com padrões de comportamento repetitivo, crença, religião, alguma coisa? Dentro da constelação familiar, a gente vê os padrões de repetição, a gente vê as lealdades sistêmicas, a gente vê as crenças que as dores dentro do sistema familiar acabam proporcionando aos membros da família e como elas são passadas de geração para geração, como por exemplo, Rodrigo, eu uso muito essa crença que é muito comum, os homens são todos iguais. Essa é uma crença que o que uma menina de 15 anos tem de experiência de vida para dizer que os homens são todos iguais? E eu já ouvi adolescentes em consultório dizendo que os homens são todos iguais. A gente escuta isso muito comum. Essa é uma crença que é propagada dentro do sistema familiar. Muitas vezes a gente vai ver a história, a avó teve uma dificuldade muito grande com o avô, mãe teve uma dificuldade muito grande com o pai, todas as mulheres dessa família foram traídas, foram abandonadas, e aí dentro desse sistema familiar e
geração para geração. E aí chega uma menina com 15 anos de idade, já com dificuldades de relacionamento, verbalizando, os homens são todos iguais, repetindo o padrão de dor de todas as mulheres da família. Então, através da terapia de análise sistêmica, a gente olha assim para os padrões de repetição, para as crenças, não somente as crenças coletivas da família, mas as crenças individuais, né? Como, por exemplo, eu não consigo sozinha, eu tenho que ser forte, eu vou ser abandonada, crenças relacionadas à autoestima, tudo isso a gente consegue ir criando e desconstruindo, porque a verdade é que essas crenças, elas são construídas em um momento de dor. Então, quando eu vivo um momento de dor, eu chego a uma conclusão. E essa conclusão vira uma crença. Mas não significa que essa crença seja realmente a verdade. E aí, quando eu consigo olhar para uma crença e entender que ela não é verdade, ela é simplesmente uma conclusão de um episódio que eu vivi, eu posso desconstruir essa crença e reprogramar a minha mente para viver outras histórias, entende? Mas somente quando eu consigo olhar para isso, né? E tudo mais ou menos em quanto tempo em média uma consulta? Tem que ter várias sessões ou em uma só já consegue resolver? Olha, Roseli, a sessão ela tem a duração de 1 hora. E não tem como a gente resolver uma vida em 1 hora. Eu sempre brinco isso. A gente tem, às vezes tem pessoas que vêm para o consultório, né? A gente tem a receber, por exemplo, adolescentes de 13, 14 anos, em que você tem só 13, 14 anos da sua vida para resolver. Mas tem pessoas que vêm aos 30, aos 40, aos 50 anos, não tem como você resolver uma vida de dor, uma vida de dificuldade de 30, 40, 50 anos em 1 hora, né? Então, geralmente, a gente está entrando num processo terapêutico. E depende muito da demanda. Tem pessoas que em 4 sessões conseguem entender a sua raiz, conseguem fazer um movimento para a vida. Tem pessoas que precisam de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tem pessoas que resolvem o problema que trouxe ela para a terapia e aí ficam em acompanhamento, porque todo mundo tem problemas o tempo todo, então acaba vindo sempre para a terapia, fazendo manutenção. Então depende muito de cada um, né? Nós temos clientes que fazem 3, 4 sessões e vão para a vida, e nós temos clientes que fazem 3, 4 sessões, resolvem o problema e continuam, e fazem um processo de 9 meses, 1 ano, 2 anos. Não é muito de cada um, o que cada um busca, né? Bem legal. E como a terapia sistêmica pode ajudar na resolução de conflitos dentro de grupos, de organizações, enfim, empresas, tá? O que ela pode fazer de melhor para evitar os conflitos lá dentro? Ótimo, muito bom sua pergunta. Através da terapia sistêmica, a gente consegue trabalhar em equipe, o olhar em equipe. Então, a gente consegue, através das dinâmicas dentro da terapia sistêmica, mostrar para a equipe de uma empresa o que está gerando conflito. Muitas vezes, o conflito está em falta de comunicação, numa disputa por espaço. E essa disputa por espaço acontece, por exemplo, porque não há o respeito de uma hierarquia. Então, chega um funcionário, ele é novo na empresa e ele começa conflitos com funcionários que já estavam na empresa antes dele. Ele não consegue entender o quanto o desrespeito pela hierarquia, por aqueles que vieram antes, gera um conflito dentro da empresa. A gente tem também dentro de empresas conflitos que são gerados por conta do pertencimento, pela dificuldade de pertencimento. Eles são funcionários, sentem vistos, não se sentem valorizados, sentem respeito, sentem pertencendo. E quando a gente traz para a equipe, inclusive para o empresário, para o dono da empresa, o que está causando conflito na equipe, dentro desses conceitos, a gente consegue trazer a harmonia e o equilíbrio. E aí a gente faz dinâmicas, né? Mostrando o que acontece quando um se coloca acima do outro, o que acontece quando o chefe não olha para o funcionário, o que acontece quando o funcionário finge que nada está acontecendo. Então, através dessas dinâmicas, a gente vai trazendo consciência
são os benefícios e os desafios mais comuns que você já teve, tá, com pacientes da terapia sistêmica? Olha, os benefícios são muitos. Nós temos muitos relatos de pessoas que conseguem realmente olhar para a dor e trazer significado, né? Desafios maiores que nós enfrentamos geralmente estão relacionados, eu acho que às autossabotagens. E é quando a pessoa ela tem uma dinâmica de vida muito difícil. E em determinado momento da terapia, ela sabota o processo. É quando ela está bem, ela não precisa mais de terapia, ou quando ela acha que ela não precisa olhar para aquela questão, ou quando o profissional, o terapeuta faz uma pergunta e aí a gente mexe numa ferida que ele não quer enfrentar. Isso. O maior desafio é esse, é a dificuldade que algumas pessoas encontram de enfrentar as suas próprias dores, de fazer o movimento que precisa para mudar a vida, porque muitas vezes, Roseli, o que a pessoa precisa é tomar uma decisão da sua vida, mas às vezes ela não quer. Às vezes é uma decisão muito difícil, às vezes ela tem medo das consequências, ela tem medo de perder, ela tem medo da mudança, e aí ela sabota o processo, desiste do processo da terapia. Então, quem está desafio para a terapia é o próprio cliente, é a capacidade que ele tem ou não de olhar de olhar para as dores. E isso acontece, é muito comum, acontece. Mas geralmente a gente percebe também que essa pessoa, quando está indo nessa sabotagens, existe no processo, um tempo depois ela volta. Um tempo depois ela volta e ela diz, olha, aquilo que você falou para mim, no começo eu não aceitei, mas eu ouvi que você tinha falado com isso que eu tô aqui. Então, aquilo que a pessoa enfrenta que está na corrida, terapia, fica marcando na cabeça dela. E aí ela, no momento, ela volta porque ela sabe. Né? Então, o maior desafio é esse, é a pessoa ter a coragem de conseguir enfrentar as dores, fazer as mudanças que precisa fazer, sem desistir no meio. Quanto tempo já você está nessa área de terapias, Roseli? Olha, Roseli, eu estou nessa área de terapia desde os 15 anos. Bastante tempo. O meu pai, ele é psicanalista, ele é constelador, então, desde os meus 15 anos, eu estou dentro do universo terapêutico. Então, acompanhei os trabalhos dele. Hoje eu brinco, né, que parece que eu sempre fiz constelação. A minha sensação é essa. E, na verdade, eu sempre fiz, porque desde os 15 anos, é algo que já tem então, desde os meus 15 anos, eu estou imersa no universo terapêutico. Eu estou no universo da ajuda, no universo do autoconhecimento, trabalhando com isso. Eu estou desde os meus 22 anos, 21, 22 anos, que é quando eu comecei a trabalhar. Eu saí da terapêutica e eu fui trabalhar nas humanas como professora de filosofia. E foi uma fase da vida que foi muito, muito transformadora, porque a filosofia é uma criação de curso grande. Então eu fazia esse trabalho da ajuda, eu falo de aula com os adolescentes, questionando os adolescentes sobre a vida, trazendo aquele olhar filosófico. E aí depois eu tomei a minha jornada terapêutica, já tem, acredito, uns 5 anos mais ou menos, por aí eu estou trabalhando com a terapia de análise sistêmica, e aí que eu realmente voltei para a jornada. Mas sensação que eu tenho na vida. Você também dá curso ou você só atua? Nós estamos hoje ministrando um curso, inclusive, de terapia. Nós estamos com a primeira turma em andamento. Começamos agora em outubro. Finalzinho de setembro nós começamos. E ela vai então até mais. Então, o curso tem uma proposta de 6 meses de formação, com aula da 15 dias. Então, a gente tem uma temporada bem grande, assim, em que a gente passa sobre os principais conceitos dentro da análise, dentro da formação familiar, e como o profissional pode unir esses conceitos dentro da terapia. Então, hoje nós estamos formando terapeutas de análise
Sagrada Digital, aqui no país quando? Ah, sim, legal. E quanto tempo você é associada? Você mora em qual cidade? Em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu quero saber de você quanto tempo você está associada ao Sintapar, Conates. Eu tô desde que eu vim embora pro litoral 2021. Nós em 2020, 2021, começo de 2021. E você sempre teve acesso, quando você buscou, quando você procurou, o pessoal te responde? Porque eu vejo que essa é uma dificuldade grande que as pessoas reclamam muito de algumas instituições que eles não conseguem falar com ninguém, não conseguem atender, não conseguem ter retorno. Para você, assim, como que é? Não, eu nunca tive problema com a cinta. Sempre foi rápido, por muito, muito turista. Inclusive, quando eu me associei ao cinta em 2015, 2021, eu fui para o Sintapar porque eu não tive retorno do Conselho de Santa Catarina. Eu não consegui um acesso ao Conselho de Santa Catarina. Tentei um acesso ao Conselho de Santa Catarina. E eu entrei em contato com a Sintapar, porque eu já tinha conhecimento do Sintapar através do meu pai, né? Ele já tem essa jornada terapêutica e não sei se ele é associado hoje, mas uma época que eu acompanhei a trabalho dele, ele era associado. Então, e aí eu fiz esse desde então estamos juntos e nunca tive problema nenhum, aí que bom, parabéns. Você já me conhece pessoalmente ou não? Não. Olha, muito em breve eu vou fazer uma visita na sua clínica. Porque eu agora é uma das coisas que eu quero fazer, ir nas clínicas dos associados. Mas assim, eu estou indo para Santa Catarina, estou indo para Florianópolis. Como você mora em Balneário Camboriú, eu dou uma passadinha, assim, sabe? Coisa de tomar um café, sabe? Mas eu acho que esse é um papel interessante que eu não tenho visto também. Você sabe que eu entrei nas terapias porque eu tinha essas dificuldades. Então eu entrei como terapeuta associada em São Paulo, só que eu não tinha. Então eu busco fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Mas às vezes é difícil porque toma muito tempo, aquele negócio todo, tanto que eu parei de atuar como terapeuta, fiquei só administrativamente, né? Mas agora eu tô sentindo necessidade de novo. Então, eu vou começar e eu tô para mim ir para Florianópolis, então me aguarde. Mário Camboriú, vamos adorar receber você com café. Roseli, você recomenda que as pessoas que estão nos ouvindo, que seja terapeuta, qual o benefício? Por que que você sentiu? Por que que você se filiou? Fala pra gente. A filiação do Sintapar a gente buscou por conta da segurança profissional, né? Nós precisamos ter um órgão por trás, né? Então, tem que ser filiado ao instituição. E como a terapia integrativa não tem um conselho, por exemplo, o conselho de medicina ou a OAB, né? Você fica solta da segurança do curso. Então, em virtude da segurança profissional, nós optamos por nos filiar ao Sintapar. E nunca tivemos problemas, na verdade, com o profissional. É um kit cabal, sem faltar uma população, mas segurança e um respaldo, né? Um respaldo profissional para o terapeuta, você ter filiado a uma fundação, né? O Sintapar, tese, traz toda essa segurança e respaldo profissional. Então, eu acredito que todo terapeuta que se preza está filiado a alguma instituição e esse respaldo da segurança é muito importante. E você já fez doutor honoris causa? O doutor saber? Não, ainda não fiz. Não? Então, bem, você sabe que ele equivale, tá? O reconhecimento equivale a um doutorado por acadêmico.
O diferencial é que você vai ser uma doutora pelo teu conhecimento comprovado, né? Com os trabalhos que você já fez, né? Então, vale a pena, sabe? Nós temos bastante pessoas, bastante terapeutas fazendo para poder ter esse reconhecimento, para a gente poder, que a gente quer transformar todos os trabalhos que são apresentados em artigos científicos. Então, essa é a nossa intenção. Quando a gente faz o Notório Saber, a diplomação, para essa finalidade, para que a gente possa fazer desse trabalho um trabalho científico. Sabe? Então, assim, é bem, bem legal mesmo. Roseli, o que você gostaria de falar, passar o teu Instagram, falar convidar o pessoal para te seguir, convidar, enfim. O que você gostaria de falar para quem está ouvindo você agora, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram? Queria agradecer, Roselia, essa oportunidade de agradecer o pessoal que está acompanhando, né? Dizer para que, se quiserem conhecer mais o meu trabalho, podem acessar redes, que é Roseli Sheffer, ali no Instagram. Eu tenho Roseli Sheffer também, o canal no YouTube. E dentro do Instagram tem todo o meu contato pelo WhatsApp, para marcar uma sessão, para vir conhecer. Nós temos o trabalho do Instituto Atena aqui em Balneário Camboriú. Toda quarta-feira a gente tem encontro de constelação familiar, toda quarta-feira. Então, fica o convite para quem é da região, quem estiver passando por aqui, vir conhecer o nosso trabalho. E estão aí à disposição de vocês, Roseli, do sindicato, todo o pessoal que está nos ouvindo, disposição para contribuir e para encorajar pessoas no processo de autoconhecimento, da curação. Gratidão. Doutora Roseli, minha maior gratidão por esse tempo que você despendeu para a gente poder conversar, explicar, falar sobre o seu trabalho. Essa live ela fica gravada, tá? Então, assim, quem quiser saber sobre o trabalho dela, sobre a terapia, tá? Pode acessar os canais, né, que vai estar lá. Quero lhe agradecer do fundo do coração, tá? Vou pedir agora que a senhora, que você, né, que você é um bebê ainda, que você pode desligar o teu sair da rede, o teu canal, para que eu possa passar algumas mensagens. Pode continuar ali assistindo, claro, e a gente vai conversar ainda e eu vou te visitar, não esquece, tá? Vou aguardar. Tá bom? Obrigada. Gratidão. Pessoal, vocês gostaram da live? Vocês viram o quanto é importante o profissional vir aqui falar do seu trabalho, do que ele faz, das experiências que teve? Então, eu acho isso aí válido e super interessante. Então, você que é nosso associado, que tem uma terapia para divulgar, que faz o bem, que traz benefícios, tá? Acesse nosso Instagram e mande uma mensagem no nosso WhatsApp para poder também você vir fazer parte da família Conatese Sintalpar. E eu quero falar com vocês mais uma vez, tá? Convidar vocês para o curso de desenvolvimento humano da terapia sistêmica transcendental. É um tratamento que vai englobar tanto tratamentos alopáticos quanto tratamentos terapêuticos, né? E vai ajudar você no seu consultório com pacientes, né? Para poder atuar com respaldo. E sem esquecer que aquele que for fazer o curso, tá, de desenvolvimento humano, da terapia sistêmica transcendental, vai receber carteira, vai receber você vai receber uma carteira de capelania, porque para que você possa utilizar e sair para outros países, tá? Aonde
você vai atuar com a humanização, com os problemas, com os conflitos, né? Então, você vai poder ir para mediar onde tiver problemas, onde tiver conflito, você pode. Por quê? Porque a capelania, ela te dá esse benefício. Então, quem for fazer vai ganhar também o brasão, né, da capelania, para que possa fazer uso disso em viagem, enfim, para vários benefícios. E também vai receber um projeto para que possa apresentar nos seus municípios, né, para poder atuar com essas técnicas. Então você não pode perder, nem pode deixar de fazer esse curso. Entre em contato com o Sintalpar, com a Conatese e se inscreva, tá? Você não vai se arrepender. Mais uma coisa, nós teremos agora, tá, em novembro, em Curitiba, em São Paulo, o doutorado por notório saber. Não é um doutorado acadêmico, tá? Mas ele vai te dar o direito, garantir o direito de você poder se intitular doutor. Por quê? Porque você tem um doutorado que não é acadêmico, mas você vai mostrar que você tem o conhecimento. Então, tem pessoas que atuam na área das terapias há mais de 30, 40 anos. Eu sou uma, tá? Mas não tem uma graduação, não tem uma formação. Então, isso aí nos comprime um pouco. Então, você pode fazer esse doutor honoris causa, que é mais conhecido como doutorado por notório saber. Esse título ele é emitido por uma universidade. E não é a Universidade de Terapias Integrativa, é uma universidade integrada e ligada ao MEC. É uma entidade que vai poder certificar. E esse título ele tem peso. Aonde você vai, ele tem peso. Ele vai te abrir outras portas. Por quê? Porque você é um doutor, né? E doutor é doutor. Seja em qual área ele for doutor, ele sempre vai ter um passo a mais. Então, a gente vai ter o doutor honoris causa em São Paulo, no dia 23 de novembro. Inscreva-se logo. E vai ter um bônus. Quem estiver nessa live e quiser fazer o doutorado, vai ter um bônus. E vamos ter também em São Paulo, no dia... Não, eu troquei as datas. Dia 23 de novembro vai ser em Curitiba, em São Paulo. E dia 29 vai ser em Curitiba. Então, não esqueça, doutor honoris causa, doutor por notório saber, com o diploma expedido por uma universidade, tá? Você vai encontrar só com nós e só sendo nosso associado, tá? Então, não perca, vai lá, se inscreve. O nosso pessoal está ali já para te orientar como que você vai fazer, o trabalho que você vai apresentar, um trabalho super simples, mas real. São coisas que você fez, que você viveu e que as pessoas vão comprovar o teu resultado. Não se esqueça, 23 de novembro em São Paulo e dia 29 de novembro em Curitiba. 30 de novembro em Curitiba, tá? O curso de hipnoterapia que acontecerá no dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, vai ter 2 dias aqui em Curitiba, aqui na sede do Sintalpar, com diploma expedido também pela Faculdade de Odontologia, tá, de São Paulo. E dia 13 de dezembro também a gente vai ter o curso de aplicação das vias injetáveis. É um curso com 130 horas para você que vai atuar com técnicas, né, invasivas e que tenha competência. Você vai ter a comprovação da sua competência e qualificação para fazer esse curso. Vai ser dia 13 de dezembro aqui em Curitiba. 13 de dezembro é São Paulo. Dia 13 de dezembro em São Paulo. Pessoal, ó, esse negócio com essas cores aqui me atrapalha.
tá? Mas no final dá tudo certo. É importante você saber que vai ter o curso de injetáveis em São Paulo, vai ter curso de injetáveis aqui em Curitiba também, que a gente faz o curso VIP. Você que não pode nesse dia estar lá, mas você precisa fazer o curso, você pode ligar que você pode fazer aqui em Curitiba o curso VIP. É um curso aplicado a você, no máximo 3 alunos, tá? Pessoal, nós vamos fazer em seguida, tá? Vou passar na próxima live agora, eu vou passar a data que a gente vai ter uma live com um doutor sobre a vigilância sanitária, sobre o que você tem que ter, como você regularizar e o que você precisa, como que você organiza teu consultório. Tudo isso nós vamos ter um doutor que foi diretor da Anvisa e vai falar com você de toda a problemática que a gente vem sofrendo para poder atuar. Então não perca, espere, aguarde, em breve a gente vai ter os canais, os meus canais. Não esqueça, nas nossas redes sociais, Instagram, @roseliterapeuta _oficial, YouTube, @roseliterapeuta, TikTok, @roseli.terapeuta e o nosso Facebook, que é Roseli Terapeuta, tá? Então, aguardo vocês na próxima. E a nossa próxima live, não esqueça, a gente vai ter aqui a embaixadora do ozônio na estética, doutora Poliane Cardoso. Não esqueça, busque ela nas redes sociais, você vai saber quem é. Ok? Um beijo no coração de vocês todos. Espero vocês, conto com vocês na próxima live, tá? E ó, não deixe de me seguir, hein? Porque se você não me seguir, nossa, eu vou ficar muito triste. Mas eu sei que uma hora você vai aparecer. Então, me siga nas redes sociais. Beijo no coração de todos vocês.